Chegamos com tudo, hein? Mais um episódio do podcast Produtivamente. Satisfação, Igor, sentar mais uma vez nessa mesa contigo. Digo mesmo. Que semana incrível, hein? Isso aí. Mais uma sexta-feira abençoada e hoje, podcast mais uma vez, Igor, promete. Conte mais sobre. Vou dizer pra ti assim aqui hoje, minha expectativa tá lá em cima, porque o papo que a gente já tá batendo aqui antes do podcast começar já foi muito agregador. É verdade. Eu só imagino no que vai acontecer nos próximos minutos por aqui. Então, Deus reservou algo especial pra você. Então, se eu fosse você que ama o teu próximo como a ti mesmo, compartilha esse episódio com essa pessoa que tu ama muito, porque ela precisa ouvir tudo que Deus vai falar através das nossas vidas aqui pra vocês, tá? Isso. Hoje nós temos um convidado muito especial com uma história que mistura superação, empreendedorismo, propósito de vida e o detalhe, né? Ele começou com origens muito humildes, né? Passou por desafios gigantescos e hoje não podia ser diferente. Ele impacta vidas por meio dos seus negócios, seus eventos, tudo que ele faz, ele glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu tô falando do meu amigo Willy Bess, especialista em vendas, empreendedor gastronômico, Uau. um exemplo de resiliência e transformação. Grande, Willy. E aí, tudo certo? Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado mesmo. É um privilégio estar aí junto com vocês e compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Que bacana, cara. Quer falar alguma coisa? Perfeito. Eu Só falo quero- demais, às vezes eu pergunto se ele quer. Eu falo bastante, eu olho pra ele, não quer falar alguma coisa, porque senão eu vou emendando, né? Vai Antes lá, da vai gente entrar, Willy, na tua história, assim, me diz uma coisa, né? Qual foi o maior churrasco que tu já fez? Vamos começar por coisa boa. Vou começar pelo Pode ser auge hoje, já, pode cara. ser hoje. E qual foi o mais inusitado? Então vamos lá. Meu primeiro evento assim de grande foi na Casa Doma em Voti, onde eles fizeram um churrasco ali com mais de 30 estações, Nossa, fazendo desde coisas assim raras, tipo lagarto, rã, Meu tudo que é. Deus. E aí eu entrei com o churrasco tradicional Gaudério, né? E aí a gente atendeu naquela vez mais de 1.100 pessoas. Meu Deus. E foi uma experiência assim surreal. E foi aonde a primeira vez assim alguém viu lá o Willy, né? E a partir dali sim as portas se abrindo nesse sentido, né? Do mundo do churrasco. E eu aprendi muito lá porque tinha gente muito fera lá, né? E com certeza foi uma troca muito grande de experiência e foi um churrasco de verdades. De Que a verdade. gente pôde conversar muito e aprender Imagina. muito lá. E como surgiu isso na tua vida, assim? Faz muitos anos? Foi agora? Recente? Como é que funciona? Não, então, eu já, desde cedo, eu aprendi com meu pai a fazer churrasco, ele gostava muito do fogo de chão, né, e essas coisas, e eu sempre gostei da carne, do churrasco e desse mundo, assim, de fogo, porque
eu sempre via que a coisa ali era demorada, o pessoal ficava em volta e tinha uma conversa, e é isso que eu sempre gostei. E a partir dali eu fui fazendo, aí os amigos convidavam às vezes para alguma coisa, adivinha quem ia Quem? estar? Não, aqui ó, quem sabe tu faz? Faço, vamos lá. E aí um dia um dos meus amigos lá da igreja falou assim, por que que tu não faz isso aí e cobra? Falei, como assim cobrar? Cobrar pra essa carne? Você como junto? Sim, cobra, tu faz umas coisas legais. E aí chegava lá no 20 de setembro ali, ou em algumas outras, eu ia fazer um churrasco, às vezes pra mim e pra minha família, e botava a bandeira, montava um cenário, botava uma roda de carroça, aquela coisa bem bonita, assim, Tradicional. organizada, né? E aí tirava foto, e aí um cara, grande amigo meu, até esse tempo eu falei pra ele, ele comentou, embaixo dessa foto eu tenho o print, que é o Diego Edésio, um amigo meu, também ele é um cara empreendedor, assim, um cara fora de série, assim. Ele comentou, um dia vai chover patrocinador. Aí eu dei risada, assim, O cara, Diego 10 de conserte Ararica. aqui, O conserte aqui. de Araraquara. Isso. Ele botou, um dia vai chover patrocinador, um dia alguém vai te patrocinar, e eu dei risada, né? E esse dia chegou. Chegou. Que Então bacana. foi uma coisa assim. Cara. Esse tipo de negócio assim foi surgindo e eu fui, né, me adaptando ali conforme. Tá, mas vamos lá no início. Como é que Vamos lá. surge essa paixão pelo churrasco, assim? Então, vendo meu pai fazer, né? Vendo o pai fazer, De ele pai pra gostava filho. muito. Ele fazia. Até hoje tem em Araricá um costelão lá que é vendido na Festa das Azaleias, que é para muita gente, que é a Festa das Azaleias lá com os boi, Uhum, boi Sim. boi carreiro. carreiro, e aí tem o costelão na Vale. E ele era um dos assadores, né? Tem um monte de gente. E ele gostava. E também fazia em casa para nós, né? E aí fiquei, né, como eu falei ali antes, gostando desse negócio de estar junto ali, né? Porque muito mais, eu sempre digo, o churrasco, ele é uma parte, né? Porque a experiência é ao redor do fogo, é conversando, é com as pessoas ali. Isso para mim é o melhor de tudo, tá? Tu sabe que tu fez uma vez no Repercussão pra gente um churrasco, acho que foi no acampamento Farroupilha ali, e eu não assava carne, na época eu morava com meu sogro ainda, e, cara, nós não tínhamos churrasqueira, tinha que usar a churrasqueira dele, então eu achava muito. Quando eu fui pra minha casa, eu comprei um latão, né, e Aham. uma grelha, assim, e eu comecei a assar na grelha e comecei só a comer a carne mais lascadinho, porque tive uma experiência muito legal. Aquela vez lá contigo, Olha aí. relascando pra gente a carne Você e vê. servindo a galera. E Mano, hoje. quebrando os preconceitos. Não, e eu sirvo, e hoje o meu maior prazer é servir a carne assim. Tipo, quando eu asso carne, eu quase não como carne, porque Uhum. tu come menos mesmo. Certo. Mas o prazer de fazer Aham. ali e servindo é muito bom, né? É muito bom. E também ali, né, nessa experiência aí, já estava mais tempo já fazendo isso. E a gente vê que ao longo dos anos vai se quebrando um paradigma de que a grelha não é boa, né? Então, no acampamento Farroupilha ali, a gente está indo agora para o terceiro ano que a gente tem um piquete da igreja, na qual eu participo, dentro do acampamento Farroupilha. E com a parrilha. E com as parrilhas. E duas, três. E aí o pessoal vem, nossa, gaúcho aí com a parrilha, não sei o quê. Eu falei, não, tranquilo. Vem aí no dia que eu fizer e a gente conversa. E muitas vezes, né, o pessoal sai surpreso. Porque, na verdade, eu gosto muito de trazer essa ideia do tradicionalismo, de como era feito, da essência e tudo mais. Mas quem mais estuda o churrasco e quem mais sabe é os nossos hermanos, os Sim, argentinos e os Sim. uruguais. Então, tanto que no mundo das grelhas lá tem a grelha argentina, que é com a canaleta e com a coisa de gordura, e a grelha uruguaia. E cada uma tem um tipo de. É E, para a- um tipo de carne, para um tipo é, de assadura. e, e na verdade, é ali que tu consegue tirar o verdadeiro sabor de cada corte. Com a brasa bem perto, com a brasa no tempo certo, com a carne no tempo certo. Então, ali tu consegue, além de entregar uma carne de qualidade, mas é uma experiência que às vezes o cara, né, nunca provou. E a pergunta que não quer calar, a carne tem sangue é ali sangue ou não mesmo? é sangue? É crua? A carne do Duda Garbi, vamos lá. Essa é a carne boa. E não é sangue. Não, não é sangue, Não não, é não, não. sangue. Esse é mito, É tá? mito. É mito. E eu vou te dizer, cada carne tem o seu ponto
que tu consegue tirar o máximo dela, né? Sim. Tu não pode assar uma costela no mesmo ponto que tu assa uma picanha. A costela já vai é dar diferente. certo. Eu amo a costela, sabe aquelas costelas de rios, assim, que fica ela molhadinha, assim, já teve até água na boca, cara. Fica o desenho ali, né? Fica o desenho. Isso É aí. muito top, né? A gente faz bastante isso aí, né? Na experiência que a gente entrega da parte do churrasco completo, ele vai normalmente com esse, eu classifico alguns cardápios, né? Mas esse cardápio Elite, que ele é da experiência, essa costela é a que o pessoal mais quer, que é a costela do dianteiro, né? Ela não é gordurosa, ela é mais fininha, E e saborosa. essa do dianteiro tu consegue comer ela num ponto menos, né? Ela fica branquinha, assim, mais clarinha por dentro, mas ao mesmo tempo saborosa e bem assada. Exatamente. Muito bom. Willy, já falamos de churrasco, depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? Mas eu trouxe esse assunto assim agora, por quê? Porque tu falaste, né, as perguntas que eu te enviei, assim, tu me falaste que o churrasco nasceu, né, como uma herança do teu pai, tu cresceu vendo teu pai assando, tendo amor por aquilo, mas tem outras coisas que cresceu junto com isso, que foi o teu espírito empreendedor. Tu vem de uma família empreendedora, sempre teve um comércio, né, vocês sempre caminharam nesse meio de lidar com as pessoas, né? Conta pra gente como é que foi essa infância, como é que tu foi crescendo nesse meio e como é que tu se transformou nesse empresário de sucesso que tu é hoje. Então, essa caminhada aí, como a gente estava falando antes aqui, né? Às vezes aparece uma coisa, mas tem toda uma história por trás, né? E a minha família é uma família, né? Eu vim de uma família muito humilde, né? Muito trabalhadora. Meu pai é muito trabalhador, minha mãe é muito trabalhador. E meus pais chegaram a trabalhar meu pai trabalhava em indústria de calçado. E aí depois trabalhou ele e minha mãe vendendo mudas, na época que botava as mudas nas Kombi, ia para uma cidade, ficava 2, 3 dias, vendia e voltava para casa para contar os pila, né? E era uma época que dava dinheiro isso, né? E depois o pai teve mercado, eles tiveram na época mercado e sacola econômica, onde levava sacola econômica do rancho. Eu lembro de muitas coisas, né? Meu pai, eles tinham também na frente do mercado aquelas gaiolas de gás. Então tudo que dava para fazer, eles estavam ali Legal. fazendo, né? Que era bem cultural do bairro naquela época, né? Isso. E aí depois isso em Sapiranga, né? Aí depois a gente foi morar para Chácara, né? Porque a gente morava num bairro aqui em Sapiranga e em um ano, era uma época bem difícil, assim, em um ano acho que a família o mercado foi assaltado mais de 5, 6 vezes, e meu pai disse, eu não quero isso para a família, minha mãe também não, e a gente acabou indo morar, então, em Araricá, numa chácara, né? Que é a mesma chácara que tu tem até hoje, né? Até hoje lá, né? Que é herança da família, e a mãe mora lá também. E lá na chácara, adivinha, meu pai começou a trabalhar na prefeitura, minha mãe trabalhou em alguns lugares, mas de faxineira também, e eles botaram no mercadinho lá na chácara. E tem até hoje. Então, o pai foi de vendas, minha mãe é de vendas, meu irmão trabalha muito com vendas também, e eu segui esse caminho aí, né? Trabalhei com vendas em muitos lugares, né? Por onde passou? Então, já trabalhei com vendas, Magazine Luiza, Lojas Quero Quero, Colombo. Uma experiência incrível no varejo. No varejo, já trabalhei na Ponto Frio, trabalhava em Santa Catarina numa empresa, numa indústria, e na indústria ali fazendo as peças, eu vendia as peças pro pessoal que trabalhava comigo. Ele falou, eu tô produzindo aqui, tu tá me vendendo os negócios, né? Porque eu mostrava aquilo com amor, dizendo, olha o que a gente tá produzindo, não, imagina isso aqui lá no teu banheiro e tal. Olha que legal os caras. Eu não quero comprar. Então é uma coisa que ela é meio, né, natural, mas que nem eu digo, ninguém nasce vendedor, né? Não olha assim, olha só que bonitinho esse vendedorzinho. Não, ninguém nasce, né? Mas a gente, eu digo, eu gosto de pessoas. Aí eu digo assim, tá, para te trabalhar no comércio, tu tem que gostar de pessoas? Não. Se tu gostar de pessoas, tu não pode trabalhar no comércio. Tu tem que amar as pessoas. Né? Tu tem que amar as pessoas para gostar, para trabalhar. Se tu só gosta, eu brinco assim com o pessoal quando eu vou fazendo os treinamentos lá. Se tu só gosta de pessoa, eu acho que de repente não é aqui o teu lugar.
Agora, se tu ama, se tu consegue olhar no olho do outro, se tu consegue ter compaixão por aquela pessoa que tá ali, primeiro é atender e dedicar o teu tempo para ela, porque ela tá dedicando o teu tempo para ti, né? A venda é consequência disso, né? É. Do E relacionamento. uma coisa muito legal, assim, que a gente vê. Vamos falar hoje de uma atualidade, depois a gente vai abordar mais esse assunto. Mas hoje, quando tu entra na Clipe, a experiência que tu tem é de um espaço para todo mundo. Tu encontra todas as classes sociais Uhum. dentro da Clipe. Tu vende para todos os públicos ali, literalmente, né? Uhum. Tem desde de um produto mais essencial até um produto mais sofisticado, com requinte, com um valor Sim. mais agregado. Isso. E tem uma equipe muito preparada para atender as pessoas, É né? isso. Atendendo todo mundo com o mesmo olhar, da mesma forma, com o mesmo carinho, né? Isso aí. Então isso é uma experiência muito legal de quem compra na Clipe. É isso aí. E, cara, falando disso, tu falou, é algo muito bacana quando tu fala sobre amar pessoas. Eu vou completar o que tu falou. A gente não nasce, de certa forma, um vendedor, Certo. mas tudo que fazemos é vendas, Sim. né? Eu tô trabalhando. Vamos falar de ti que tem quantos funcionários hoje na empresa de vocês hoje ali? Tem 70. 70 Nas 4 funcionários. lojas, né? Esses 70 funcionários, eles estão vendendo o tempo deles para vocês, né? Então a gente consequentemente está sempre vendendo alguma coisa, né? E esses dias alguém falava sobre remuneração comigo e a gente conversava sobre isso, né? Sobre tu vender o seu tempo. Daí, as pessoas que não ganham tão bem, o cara disse assim, cara, porque elas não produzem resultado porque elas realmente querem. Às vezes as pessoas querem mais benefício, né? O que que tu pensa disso, assim? Então, o que eu vejo é o quanto tu bota de dedicação e de amor naquilo que tu tá fazendo, né? Não é sobre dinheiro. Nunca é. O dinheiro ou sucesso é consequência do amor que tu bota em alguma coisa, né? Eu já vi amigos meus começando a estudar e se formar e nunca aconteceu nada, né? E eu já vi gente fazendo a mesma coisa e hoje são pessoas de sucesso, porque elas dedicam amor naquilo ali e depois e aí foi construindo valores de agora vende mais, agora, sabe? Eu sempre digo, não é quando tu foca primeiro no resultado, sem estruturar, não tem resultado. Pode até ter, mas é a curto Tem, prazo, né? tem uma trend do momento agora que é primeiro tu faz, Ah, depois melhora. é isso. É muito sobre isso, É né? assim. É Primeiro isso tu aí. faz, depois melhora. A gente tava conversando antes aqui, tem muitas pessoas que a gente conhece hoje, que são muito bem-sucedidas, que elas começaram lá na Clipe, atendendo o pessoal talvez no cargo mais baixo que tinha lá, e elas foram crescendo, né? Tem muitos aí, é E verdade. muitos empresários de sucesso, pessoas que estão conquistando o mercado em diversas áreas, né? Isso aí. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Nas pessoas que não se movem pelo dinheiro, né? Mas que encontram um propósito para alcançar pessoas e transformar a vida delas através do serviço que elas fazem, né? Acho. E uma coisa que a gente tem que pontuar muito aqui, tratando de Sapiranga aqui, é o meus sogros, o João Carlos Weber e a Maristela Weber, que são os fundadores da Clipe, que era na Graça, né? Uhum. Eles amam pessoas, né? E eles construíam isso, valores, né, na vida das pessoas. Então, hoje tem gente que trabalhou lá no começo da loja, que era ali na 15, no lado de Juca hoje, Uhum. que vão lá na loja. E que Que é na conversam. igreja ali, né? Hã? Ali onde é uma igreja hoje, não Não, é? hoje é uma sala de advocacia, alguma coisa ali no ladinho. Tem, Do outro tem o lado ali. Jones, e daí tem Tá. uma casinha antiga Entendi. ali, era Ali. metade daquela casinha, Ah, né? E que trabalhavam ali e que até hoje são amigos, porque foi influência de vida, né? Porque na vida tu pode passar em vários trabalhos, né? Mas alguns tu vai ter o carinho de voltar ali. E eles que construíram isso, a gente está seguindo o que eles construíram, né? E a gente está seguindo isso. E o João era muito envolvido aí também, foi presidente do CDL por muito tempo, né? Hoje a minha sogra Maristela, ela também participa da diretoria lá do CDL, e eles são das pessoas, né? E é isso a gente traz como família, né?
E aqui entra um ponto que muita gente não vê, né? Que quantos anos tem a Clip? A Clip Total, Rede total, ou... total, com a Graça junto. Ah, sim. Ali já tem há 25, 26 anos. 26 Que anos. nem hoje as pessoas passam na frente e vê aquele império, assim, né? Mas elas não vê, que nem tu falou agora, começou. Sei. As pessoas querem começar grande, querem começar no trabalho. Ah, que nem a gente tava falando, querem começar ganhando 10, 20 mil por mês. Não, tinha Mas não, 50 metros quadrados imagina. a loja. 50, quanto tem essa sala aqui? 40 total. É isso Olha aí. aí, Era isso aqui. nossa, imagina. Entende? 40 metros quadrados. Essa sala começou com o iPhone 11 É isso aí. na minha mão só. É isso aí, cara. Nem microfonezinho de lapel não tinha quando começou. Essa dedicação, trabalhar. É. E a cabeça não para, né? Não. Eu falo assim, tu vai pra casa e fica pensando, como é que eu vou fazer amanhã pra fazer melhor? Como é que eu vou, É que sabe? as pessoas, elas enxergam o nosso espetáculo, né? Eu sempre digo, no Instagram eu não vou botar os problemas que eu tenho, as dificuldades que a gente passa, a gente não vai pro Instagram fazer isso. No Instagram, de fato, a gente vai botar o bonito, porque a gente trabalha pra deixar bonito, pra fazer ser atraente, pra fazer. Mas tem um bastidor, mano, que é trabalhado, que é suado, que nem ontem. Ontem eu tava fazendo o teu roteiro, que hora que eu te mandei o roteiro? Nossa, era muito tarde, né? Era bem tarde. E a gente tava Passado da trabalhando. meia-noite, né? E o pessoal acha que a gente senta aqui na mesa e a gente só vai bater um papo. E é muito mais do que isso. Sim. A gente se preocupa com quem vai receber, o que vai receber, seleciona os convidados. Os convidados que vêm pra cá, a gente tem que saber que eles têm história, que eles têm algo que realmente vai transformar a vida deles. Porque tempo, os antigos diziam que tempo é dinheiro, né? O que eles estão dizendo com isso? Que tempo tem valor. Tem. Então, cara, além de valorizar o meu tempo, eu preciso valorizar o teu que vem para transmitir uma mensagem, mas também para quem está nos assistindo lá, que está ouvindo essa mensagem. Ela, de fato, É verdade. tem que agregar alguma coisa na vida deles. Então, tudo é... As pessoas vê o espetáculo que a gente mostra, mas o bastidor lá, o que acontece lá atrás das cortinas, né, é muito trabalho. Né? Faz jus hoje essa trend. Eu achei muito bacana essa trend assim, ó, primeiro tu faz, depois melhora. E é isso aí. A gente tem que parar de tentar fazer as coisas e começar a testar mais coisas, né? É isso aí. É sobre isso. Falando sobre trabalho, falando sobre os bastidores, né? Então hoje a gente vê o Willi 70, coordenando a equipe, Imagina. 70 funcionários ali dentro da Clipe, viajando o Brasil, né? Sendo referência, uma das lojas mais referências da nossa região aqui. Mas, cara, lá na tua história, lá atrás, tu falou que começou num ambiente de uma família empreendedora e tudo mais. E tem uma história que dos teus primeiros trabalhos ali foi colhendo as latinhas e tal. Tá. Então, isso já era em Araricá, né? Cidade que eu amo muito e que tem que dar certo. Vai dar. É uma cidade que eu tenho meu coração também. Hoje eu resido aqui, mas Eu já tô morando lá. já tá morando lá. Que legal. E então o pai tinha um trabalho, mas ele plantava aipim, plantava tudo que coisa lá na chácara. E bergamota, e tinha umas vacas que davam leite, ele fazia queijo. E aí, uma vez, ele comprou uma carroça e um cavalo que ele ia vender essas coisas, então, em Sapiranga, né? E aí ele usava no final de semana, né? Ele, durante a semana, às vezes usava, às vezes a gente, né, ficava por lá. E aí, no auge daquela começo de juventude ali, adolescência, queria ganhar uns pila, né? Que os amigos já estavam trabalhando, não sei o quê, e eu lembro que o pai e a mãe disseram, não, segura, não vai trabalhar ainda, né? Pera, vamos estudar, né? Então, certo, né? Vamos estudar, depois tu... Né, tá morando com o pai e com a mãe, mas a gente quer ganhar o dinheirinho. E aí eu lembro que uma vez eu peguei, então, pedi pro pai, e peguei a carroça e o cavalo e fui catar umas latinhas, uns papelão, uns negócios, e daí deu uma primeira carga, e eu fui vender lá em Araricá numa reciclagem e deu R$ 25. Tava rico. Deu R$ 25, cara, era muita Tá, grana. mas era muita grana Naquela porque era vamos fazer a inflação assim, há quantos anos atrás isso, né, 500 cara? reais hoje. Era, R$ 25 deu. Eu disse, nossa, tô feito agora. É agora, né? E aí fiz então uma, duas, três vezes, e aí fiquei assim, tipo, cara, né? Dá pra fazer dinheiro se o cara se esforçar um pouco mais, né? E aí começou assim, eu comecei a gostar disso, né? Depois trabalhei também numa ateliê ali para Metal Sinos, colando pecinhas, strass, assim.
E aquilo me marcou muito, assim, porque foi uma época, assim, que eu estudava meio turno, trabalhava outro meio turno, e aí tava cansado, e aí às vezes ganhava o dinheirinho ali para poder sair com os amigos, só que daí eu não saía porque às vezes estava cansado. Ou às vezes saía cansado mesmo, mas ficava pensando assim, é bastante esforço que tu coloca e gasta assim, ó, Muito rápido. muito rápido, né? E aí o cara fica com pena disso, né? E o cara fica pensando, preciso trabalhar mais então, né? Enfim, assim começou, né, um pouco disso do trabalho. Aí o meu trabalho que mais assim marcou assim no sentido de profissional foi, eu tive essa época aí então que eu falei, foi uma época também bem de rebeldia, né? Eu era da turma dos de preto, tinha um cabelo aqui na cintura assim, Baterista. baterista, nós tínhamos uma banda na época, olha só, olha que engraçado, né? Sou amigo de todos ainda, a gente se dá muito bem e nós tínhamos uma banda na época que chamava Hellfire. Nossa. Pesado, né? E a gente tocava e tal. Você E tocava onde? tocava aí, nos bar do morro. Bilhar. Aonde convidasse, a gente tocava por aí, né? E tinha essa banda aí. E aí eu era cabeludo e tal. E aí eu fiz uma entrevista de emprego aqui em Sapiranga, né? E de repente até vocês conhecem o cara, ele era uma empresa do grupo da Metal Sinos, e é aqui em Sapiranga. E aí o cara que fez a entrevista comigo foi o Luiz Paulo Grins, Presidente da CISA. E aí ele fez a entrevista, outra pessoa, e eles, gostamos de ti, legal, né? Falando com a gente aí, olho no olho, gostamos, o cara humilde, não sei o quê, né? Vem de família humilde, gostamos de ti. Tá contratado, deu, parceiro, né? Meu primeiro, eu ia ganhar bem ali, nunca tinha ganhado assim, né? Ia trabalhar no escritório. Eu disse, eu tô realizado. Tô grandão. Ele falou, só tem uma coisa. Tem que cortar os cabelos. Pensa aí, se tu quiser, corta os cabelos, segunda pode vir, né? E, cara, foi difícil. Foi difícil, que demorou muito tempo, né? E aí, então, eu cortei os cabelos e segunda comecei num trabalho novo, com profissionais, com gente, e aí eu comecei a ver que o mundo é sério. Existe, né? E aí começou também a aparecer oportunidades, né? A tua carreira começou a mudar. É aquilo que a gente fala, né? São 5 pontos, né? Primeiro, tu muda de ambiente, né? Conhece novas pessoas, novas experiências, né? E aí, consequentemente, novos resultados, né? E entra naquela máxima, né, de a gente é parecido com as pessoas, com as 5 pessoas mais próximas, né? E que nem no caso de ti, que tu viu a questão de Talatinha, né? Eu lembro quando eu era mais novo, eu queria trabalhar porque eu via meus amigos comprando bicicleta e saindo e fazendo, mas eu também quero isso. Daí como é que tu faz? Eu tô trabalhando ali na lancheria, não sei o que, eu também quero. E assim a gente vai Eu comecei com 7 anos. Cara, a minha história foi um pouquinho diferente. Eu olhei meu pai e minha mãe conversando sobre finanças em casa, numa dificuldade. No outro dia de manhã eu levantei, nós tínhamos um amigo que tinha uma fábrica de rapadura, que agora é em Araricá, mas antigamente era em Sapiranga, que é o Luma, o Luiz. E aí eu fui lá, ô Luiz, quero vender umas rapaduras. Cara, eu tinha 7 anos de idade. Sim. Daí, tá, mas e teu pai? Seu pai tá trabalhando? Eu disse, não, mas eu vou vender só aqui na volta, mas tu sabe fazer conta? Não, eu sei. Ele fez umas perguntas pra mim, eu respondi certo. Ele, tá, vou te dar uns pés de moleque. Deu um balainho, uns 20, 30 pés de moleque, deu meia hora, eu voltei. Porque, cara, uma Vendeu criança tudo. chegava nos comércios ali da Rolante, bem assim. E aí, tá, voltei, comecei a juntar dinheiro, fui juntando um dinheirinho um dia, eu vi o pai e a mãe conversando, as coisas não tão fáceis, eu fui lá e peguei e dei o dinheiro. Cara, pra que eu dei o dinheiro? Apanhei uma tumba na época, e aí o pai, da onde tu roubou, guri? Sério? Sim, porque imagina, quem é que vai dar emprego pra uma criança? Até provar que o focinho de porco na tomada. Ele pegou, me botou na bicicleta, na época não tinha carro, botou na bicicleta, levou na fábrica. Ô Luiz, você tá dizendo que tá trabalhando pra ti? Sim, Zé, faz uns 2 meses que ele vem todo dia de manhã, 9 horas, bem certinho, pega um balainho, vende 30, 40 rapaduras todo dia. Os pezinhos de moleque, a gente dá pra ele, vai, volta aqui pertinho. Sempre orienta ele, andar sempre nas ruas onde tem os conhecidos e tal, né? Mas eu achei que tu sabia. E daí, cara, só que na época eu dei uma grana legal, assim, porque, tipo, eu não gastava, eu guardava porque o meu propósito era ajudar. E ali eu comecei a ganhar aquele prazer pelo trabalho também, né?
E, cara, resumindo, meu pai no final de semana ia vender rapadura depois com a gente. Gostou da ideia? Ele viu que dava. Não, mas é influência, né? A gente tá falando de ambiente, influência, e vai influenciando as pessoas pra isso, né? Então, é sobre isso, é tu ser a máxima, que nem tu falou, nada contra a banda de rock, Não, mas tu era influência sim. daquele ambiente. Quando tu Isso. mudou de ambiente, esse ambiente que tinha mais oportunidade, Uhum. eu sempre digo, a sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado, Uhum. né? É sobre isso, tu tá preparado no lugar certo, com as pessoas certas, as coisas vão acontecer. Eu tenho uma parte ali que quando eu comecei a trabalhar e ganhar esse dinheiro nessa empresa, então, melhor que eu tive que cortar os cabelos e tudo, eh, cheguei em casa, então, e aí meu pai falou, legal, né, parabéns, tal. Pensão. E pensão. Tinha que pagar a pensão. Perdi o cabelo, vou ter que. Não quero mais trabalhar. Ah, e eu, tá, quanto é? Era tipo, eu não lembro assim de Mas cabeça, era mas era quase tipo a metade. metade, assim. E aí eu, meu Deus, é a metade, sabe? Então eu briguei muito com aquilo, assim. E eu fiquei pensando assim, foi ruim, mas foi tão bom agora, depois de um tempo, o cara parar e ver assim, cara, é esse ensino que falta hoje, assim, entende? Esse valor, assim, de, ó, legal, mas Que hoje tu ensinou tá ser homem, né? aqui, tá morando aqui, tu come aqui, tudo aqui. Então tu tá ganhando, então vamos repartir, É isso aí. né? E isso, assim, eu era muito contra, me, me, me paralisava, assim, eu ficava irado e tal. E, assim, depois de um tempo eu fiquei pensando, sabe, isso não, hoje não se faz mais, né? A gente tem que trabalhar isso, né? De novo. Porque isso ensina a gente e forma caráter Tu sabe também, que né? eu até quero convidar a nossa audiência, a pessoa que está nos assistindo aí, a escrever aqui se você também já passou por esse ambiente aí de ter que pagar a pensão e achou ruim e hoje tu acha que era barato, né? Era barato demais. Hoje tu acha que era muito barato. Tem uma galera comentando aqui já, Willi Fala aí. extraordinário, linda história. Servir, encantar, treinar, resultado. Guilherme, Romanos, Aê, Gui. conexão empresarial e faz sentido em nossas vidas. Rede Clipe servindo, transformando cacos de vidro em momentos mágicos em família. É sobre isso, né, Willi? Nossa. Olha aí, meu. É sobre isso. Então, cara, eu digo assim, ó, não tem como não se identificar com essa história. Quem tá nos assistindo, eu tenho certeza que parou de se assim, pá, cara, eu também. Só que quando eu tive que morar sozinho, eu vi que era barato pagar a pensão, né? Porque daí lá, tu não precisava cozinhar. Sim, Tu tinha tua mãe que tinha cozinhava tudo. pra ti, não precisava lavar. Nem a tua cama, se bobear, tu arrumava, às vezes, né? Você ia pra trabalhar, não, agora ele tá trabalhando, agora eu vou lá, vou arrumar a cama dele, vou lavar Isso. tudo, pegar tudo. Aí tu chegar depois, era caro pra te dividir. Só que hoje tu olha assim, ah, cara, era muito barato, né? E só que isso faz parte do crescimento, né? Eu concordo contigo, são valores que hoje não se aplica mais. Eu tento sempre passar esses valores pra minha filha. Eu sempre tento, desde pequeno e tal. Esses dias um amigo meu disse, às vezes tu pega pesado, cara. Eu disse, não, não pego Porque pesado. ela tá trabalhando aqui, né? Ela tá aqui, cara, e hoje ela tá fazendo tão bem quanto eu já. E a pensão? E a pensão? É? Mas tu não gostou. Não, ela paga pensão. Ah, tá, É tá. cara a pensão dela. Olha aí, ó, viu só? Sempre tem, né? Sempre tem. Ô, Willi, vamos seguir em frente então. Tá, tu Vamos passou esse momento aí, e aí veio, deu uma leve comentada sobre um tempo de rebeldia na tua vida. E como é que foi passar por esse momento assim? Então, O que aconteceu nesse momento? foi escolhas, né? Eu sempre digo, Tudo bem pra te falar sobre esse bem tranquilo, top. não, eu acho que é bem de boa. São escolhas, né? Então eu escolhi então andar assim, né? Com essa galera são meus amigos até hoje, e a gente foi fazendo escolhas, né? E foi sendo influenciado realmente pelo momento que a gente estava, né? Gosto de rock até hoje, curto rock até hoje, saudável, tudo certo, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, Exato. né? Mas nesse momento assim eu não tinha essa maturidade, né? Então eu achava, né, rock de preto, daí tinha uma galera que tava usando droga, não sei o quê, né? E aí o que aconteceu na minha vida nesse tempo? Eu bebia muito, né? E, e aí não conseguia às vezes, tipo assim, eu nunca admiti, não, eu sou viciado, nunca.
mas era no final de semana, sabe? Então no final de semana tá tudo certo. E aí teve um gap ali de 2 anos onde eu saí de Sapiranga para tentar uma vida, como muitos fazem. Fui morar em Santa Catarina. Fui com um emprego, uma pessoa que era meu amigo aqui, foi para lá e se deu bem numa empresa e me convidou para um cargo legal nessa empresa, né? Vou para lá, né? Fui lá para trabalhar, né? E, e na volta desses 2 anos para cá, quando eu cheguei aqui, o cara voltou, sei o que, amigo, festa. Aí foi onde eu me perdi. E aí eu comecei, né, usar drogas. E aí foi um tempo difícil assim na minha vida, que foi um tempo de decisão, de escolhas, né? Só que nesses 2 anos que eu fiquei lá em Santa Catarina, eu fiquei amigo de um cara que ia numa igreja, e aí eu comecei a frequentar a igreja por causa dele e por causa de uma namoradinha que eu arrumei na época lá, que ia na igreja e dizia, então tem que ir na igreja. Eu, vou, né? Gosto, não gosto de igreja, não gosto dessas coisas, né? Mas vou lá. E ele sempre dizia, cara, Já era Aliança Bíblica nesse tempo? não, não, Lá era fora. lá em Santa Fora. Catarina. Em Santa Catarina. Aí eu cheguei e ele, cara, ele sempre dizia assim, meu, vai chegar um momento que tu vai não saber para onde ir, tá? Então tu vai fazer o seguinte, tu vai te ajoelhar onde tu estiver, tu vai pedir para Deus falar contigo e tal, e ele vai falar, ele vai te dizer. E ele vivia pregando para mim e tal, e eu, não, legal, beleza, 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 beleza. Quando eu voltei para cá, né? Quando eu voltei para cá, tive então essa fase de ir mais a fundo assim nas drogas, tudo. Por que que eu falei que é tranquilo falar sobre isso? Porque eu vejo que hoje as pessoas não querem falar sobre as coisas ruins que passaram, né? Eu não tenho um prazer Que tu enorme venceu isso, né? nisso, mas isso eu sei que muitas vezes eu usei e Deus usou isso para impactar a vida de outras pessoas. Então, nesse tempo, eu estava fazendo festa e aloprando, né, e quando foi no dia 24 de julho, que é o meu aniversário, 24/7, quando eu fui para fazer 24 anos, na noite anterior, eu tive uma pré-overdose, assim, né, bem difícil, né, foi uma noite muito tensa, assim, e eu lembrei desse cara falando para mim fazer essa oração. E aí eu cheguei em casa, era sexta, então, sábado era dia 24, então sexta, meia-noite virou, a gente comemorou o meu aniversário lá. Nesse dia eu estava com o carro do meu pai emprestado. Cheguei em casa no outro dia, de meio-dia, assim. E naquele dia eu dormi e acordei tipo umas 6 da tarde. E o meu pai tinha pego um filme com o colega dele de trabalho da prefeitura, que era um colega, que eles chamavam de irmão, Uhum. porque ele era cristão. Então eles chamavam, o irmão, e o irmão emprestou um DVD para ele. E olha como Deus é, né? E esse DVD era de um filme. A Prova de Fogo era o nome do filme. Nossa. E aí a gente sentou lá na sala, o pai, a mãe, eu, meu irmão, minha irmã. Tipo, não era uma coisa tão comum assim. E a gente olhou esse filme e eu chorei do começo ao fim. E naquela noite eu fiz essa oração no meu quarto, assim. Eu falei, Senhor, a minha vida não nasci para isso. Não é isso que o Senhor quer. E eu não aguento mais. Era assim, esse sofrimento e essa angústia que muitas vezes a gente vê as pessoas passando e a gente não consegue entender, né? Isso para mim vinha assim muito forte, falei, e eu senti naquele dia assim que o Senhor estava ali no meu quarto comigo, e eu de joelho e ele estava ali. Eu senti ele ali. Uau. Ele estava ali comigo e ele me abraçou e falou, eu te amo. E eu cheguei e falei para meus pais, olha, eu faço isso de errado, faço isso, isso, isso. Mas a partir de hoje, eu sou filho de Jesus. Ele me salvou aqui. Agora eu vou ser chamado de filho por ele. E meus pais me abraçaram, choraram e tudo certo, né? E 2, 3 dias depois eu comecei a procurar uma igreja. E até hoje, fazem 14 anos, eu nunca mais usei nada. Uau. E sei que Deus usou muito essa história mais detalhada, que a gente podia ficar aqui 3 horas falando sobre isso, para que
outras vidas de jovens da mesma idade que eu possa ser impactado, porque eu consigo sentir o que eles sentiram, consigo entender o porquê que foi para cá e não para cá. E esse trabalho, a gente vai entrar também nisso, eu acho que agora é pertinente. Uhum. Tu, por um tempo, agora tu não tá fazendo parte devido aos teus compromissos, mas por muito tempo tu Isso. fez parte do projeto Fase. Exatamente. Ele vem muito com uma resposta que tu queria dar pra esse tempo. Assim, isso foi fantástico, assim, na minha vida. Porque a Porque gente uns foi 4, 5 anos trabalhando seguidos ali, né? 5 anos, tem 2 anos agora, 2 para 3 que eu não tô mais indo. Mas quando tu falou ontem, eu fiquei orando, e o Senhor dizendo, viu? Tu tem que voltar lá. Uau. Mas uns amigos que são de uma outra igreja de Campo Bom, que já vão há muito tempo, uns senhores, eles já vão há 10, 12 anos lá, falaram, vocês querem ir lá pregar para uma galera lá mais nova e tal? Tá, vamos lá. Aí fui eu, o Guilherme Weber aqui do Pedrinho, que é meu primo, né? Tocar violão, eu e um outro cara levar uma palavra. E eu fui tocar carrom, conversar lá. E a gente foi, então, na Fase, que é a antiga FEBEM, né? Sim. Pra quem não sabe, então a Fase é a antiga FEBEM, que é os jovens lá. E a gente foi entrando, e eu era novão na fé, assim, né? Tipo assim, ainda tô aprendendo muita coisa, né? Sei bem pouco. E aí a gente foi entrando na Fase, e aí a gente entrou num portão, o portão fechou. A gente entrou num outro portão, os guardas fecharam o portão. A gente entrou num outro portão para adentrar, então, o espaço que eles ficam, o portão se fechou. A gente entrou dentro daí do complexo, mais um portão fechou. E aí quando a gente entrou, que eles fazem esse trabalho na frente das células, né? Tem várias células assim, e na frente tem um espacinho. E a gente entrou ali e fechou outro portão. E eu morri de medo. Falei, Senhor, se der qualquer coisa aqui, agora eu sei para onde eu vou. Eu já participei, eu já fui lá, eu sei como é que é. Se der alguma coisa aqui, eu tava aqui, ó. Nossa, eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida, foi a primeira vez. E aí chegou aqueles jovens, assim, né? Cada um do seu E eles jeito, tá escutam. ali, e escutando, e eu não falei nada naquele dia, mas eu fiquei orando do começo ao fim. E aí depois fui indo, daí fomos indo num pavilhão, no outro. E depois de 3 idas eu consegui falar, então, o meu testemunho. E foi uma noite marcante na minha vida. Minha esposa vai lembrar bem, porque quando eu cheguei em casa, eu queria largar tudo. Eu disse, é para isso que o Senhor me chamou. Eu queria largar tudo. Eu disse, Você é missionário. não preciso trabalhar nada, porque hoje eu fui lá e falei a minha história de vida, falei de como o Senhor me resgatou, e os caras choraram, vieram me abraçar e falaram, eu também quero conhecer esse Jesus aí. Eu achei que esse Jesus aí não era para nós que somos tatuados e estamos presos. Cabeludo. E eu falei, não, isso aí é o que às vezes contam que não é verdade, né? E nesse dia me marcou muito. Então, a partir daí, eu fui dando sempre meu testemunho e muitas vidas foram impactadas. Eu não sei quantos permanecem ou quantos... Eu não sei. Mas eu sei que o Senhor usou ali e várias vidas ali entregaram. A palavra diz que o semeador saiu a semear, né? Uhum. Então, e a gente vai plantar a semente, Isso. né? Mas quem dá o crescimento é Deus. E imagina quantos desses jovens lá, eu já entrei lá também, né? Já participei também. Mesma sensação que teve. Imagina quantos talvez não queriam que. Talvez essa palavra que tu falou, eles queriam ter recebido antes pra não ter passado por aquilo, né? Exato. E eu lembro também quando. Que nem tu falou, né? Que um amigo te convidou e tu viveu anos, e anos depois eu também, cara, eu aceitei Jesus, me batizei. Tipo assim, sem ter noção de quem Jesus era, quem Deus era, mas eu vivi aquilo, e anos depois que eu tive essa percepção de quem era Deus, comecei a entender ele com a questão de relacionamento, mas foi através de um amigo, através de uma palavra, vamos comigo no culto lá, vamos lá jogar um futebol, algo bem simples, às vezes é bobo, parece bobo, né? Mas a pessoa só precisa de um convite, só precisa de uma palavra que vai mudar totalmente a vida dela. Hoje eu falo muito com o pessoal da loja e falo para eles muito isso, que os verdadeiros amigos, eles são poucos, e vão ser aqueles que te convidam para ir na igreja,
que te puxam a tua orelha, assim, falam Fala a que tu não verdade. gosta, assim, às vezes, né? Pô, meu, tu tá rateando aqui, ó. Tu foi estúpido ali com outro colega, né? Que falam a verdade. Eu disse, esses são teus amigos de verdade. Mas a gente quer muito ouvir quem acaricia, né? Infla o nosso ego, né? E aí eu falo muito sobre isso, assim, a gente precisa ter relacionamentos que são de verdade. Verdade. É. E uma coisa, passou por esse tempo ali assim, isso deve ter forjado muito teu caráter. Aí você falou, eu quero fazer isso, né? Como é que tu entendeu que, de fato, o teu propósito de vida não era ir lá só pregar, a tua história não impactar somente através da libertação, da Uhum, drogadição ali, uhum, mas sim através de uma história de uma vida, porque tu sai daquele ambiente e aí tu começa a caminhar para se tornar esse empreendedor, empresário que tu é hoje. uhum, Né, quando tu sai desse ambiente ali, aceitei Jesus, a tua vida começa a melhorar, vem uhum, família, vem uhum. filhos, Sim. até tu tem uma família linda, deixa eu te parabenizar, Amém, né? obrigado. Tem, Graça do Senhor. há uns 2 anos atrás vocês fizeram Aham. uma adoção ali, eu achei Sim, muito legal podemos também. falar disso também. Cara, achei muito, aquilo mexeu muito comigo, assim. Uhum, Porque bem naquele tempo, foi um tempo que a Lily, ela passou por uma perda, uhum. sabe? E aquilo mexeu, nossa, aquilo mexeu muito com a gente. Ela perdeu acho que 2 gestação, 3 gestação. Ah, E aí na segunda, quando foi a segunda gestação, acho que na segunda gestação ali, aí vocês adotaram, esqueci o nome dela agora, a Isabelle. Isabelle. Cara, que criança linda. É. Apaixonante, assim. E a forma como vocês acolheram, a família acolheu. E a gente olhava assim, tipo, parece que literalmente ela já era filha de vocês, Sim. porque ela parece que. Sabe quando tu vê a criança? Ela veio com a minha identidade aqui. É, Eu achei muito lindo aquilo. me emociona, isso aí é. Meus pontos fracos aí é. Eu sou chorão, tá? Então. Nossa, Ó, elas já vão trazer o lenço daqui a pouquinho pra Não, nós. pra mim é bem difícil, assim. Eu sou. Eu sou o chorão lá de casa e minha mulher é a mais durona. Mas assim, então, como tu falou ali, essa questão de mudar os ambientes, né? Então quando eu tive esse encontro verdadeiro com Jesus, eu comecei em várias igrejas e para achar um ambiente, né? E eu lembro que eu firmei o passo, então, na igreja que eu tô até hoje, na Aliança Bíblica, né? E eu ia ali, comecei ali, foi a primeira vez num sábado. Olha que louco, a gente falou antes sobre. Foi a primeira vez num sábado à noite, no encontro de jovens. uhum. Cheguei lá, tinha um cara tocando baixo com a camisa do Inter, que era o Felipe Laux. Nossa. Aí tinha um outro cara tocando guitarra, com uma camiseta normal, de bermuda, assim, era um dia quente. Aí eu falei, cara, esses caras parece que não estão na igreja, porque a visão, muitas vezes, até de repente aí quem tá assistindo acha que pra ir na igreja eu tenho que estar, nossa, meu Deus, né? Não posso nem ter pecado pra ir lá. Bom, é mentira A isso, gente tá? tinha um ditado, assim, tem a roupa de ver Deus, né? O líder não era o Michael? Isso, Mike, sim, com sim, bermudão de basquete. sim. Não, esse foi o meu primeiro discipulador e que Meu também. que Uhum. levou, assim, que estreitou a minha relação com Jesus, né? Foi ele que também me batizou, né? Eu também. É? Sim. Que legal, olha só. Eh, e aí, perdi o fio da meada, peraí. O Tá, Maicon foi teu tá, discipulador. isso, daí nesse tempo. Então, aí eu comecei a frequentar a Aliança Bíblica, né? Então, eu tinha uma motinha, eu ia para Araricá de moto, voltava, trabalhava o dia inteiro, encontrava a galera no final de semana e fiquei fazendo isso durante muito tempo. E nesse tempo que eu estava ali em drogadição, e nesse tempo que eu voltei de Santa Catarina ali, que daí eu conheci Jesus aqui, né? Eu desenvolvi contas, dívidas, onde eu não sabia usar o cartão e usei, extrapolei. Então eu lembro que eu fiquei trabalhando 2 anos direto, sem sair, sem nada, era do culto para casa, de casa para o trabalho, e com aquela motinha que andava só com o cheiro da gasolina, fazia sei lá quantos quilômetros com aquilo, e consegui pagar todas essas contas, fazendo curso na igreja de como administrar as finanças, e a Uau. vida foi mudando e mudando. O curso tem até hoje, e aquilo transformou minha vida, Olha aí. e aí as pessoas que estavam ali, parece que elas me amavam de verdade.
Era estranho, sabe? Sabe quando alguém Nunca chega vivi isso. Eu não tenho nada pra oferecer, mas Cara, a galera não parece tem nada, que eu tô me cheio de ama. conta aqui, os caras tão... Diferente isso aí, né? E aí, muito Ou tempo... será que eu sou tão especial assim e eu não tô sabendo? E eu aqui, pá, parece que nem é verdade, né? Sim. Mas, e aí, ok. Aí o cara, né? Aí o cara vai conversando e tal. E nessa época eu namorava lá. Quando eu ia na igreja eu namorava. Namorava a irmã do Michael, né? Por um bom tempo. E, e aí eu fiquei indo ali, a gente ia na célula e tal. E aí, uma certa vez lá, a gente terminou o relacionamento e tal, tudo certo. E a gente, cada um foi para um lado, eu continuei na fé e ela abandonou a fé, né? Eu sempre tive muitas decisões assim na vida de escolher, tu quer isso ou tu quer andar com Deus? E sempre foram decisões difíceis, sabe? Sim. Porque eu tinha que perder, perder, perder. E hoje eu entendo que todas as perdas foram para ganhar, né? E lembro muito de Paulo falando isso, né? A gente precisa perder, né? Deixar nossa vida para ganhar, né? E então nessa época aí, e aí continuando ali e tal, né? A gente já conhecia e conhecia a Fernanda, que é minha esposa até hoje. A gente ia no mesmo grupo célula e agora eu vou falar uma história interessante para vocês. Eu ainda estava namorando nessa época ali e a gente ia na mesma célula e aí tinha uma dinâmica lá no final do ano que era o quê? Ah, tu precisa fazer alguma coisa no desenho, falar uma coisa que tu quer dedicar para uma pessoa, que é a pessoa que eu peguei na amigo secreto. E eu tava ali namorando e tal, e peguei essa pessoa que é a Fernanda. E aí nós junto, compartilhando tudo, ela falava muito que queria casar e que, né, queria achar alguém, não sei o quê, e sofria nesse sentido, né? E aí na minha cabeça, cara, fiz um desenho assim, desenhei um cavalo e um príncipe encantado, assim. Tipo, né? Falei, ó, meu desejo é que tu encontre um príncipe encantado Nossa. num cavalo branco. Bem coisa de nada a ver, né? Mas, enfim, desenhei lá pra ela. Romântico. Desenhei lá pra ela. Só posiciona o microfone mais na tua frente. Assim. Isso, Aqui, aí. valeu. Desenhei isso lá pra ela, então. E é isso. E aí depois deu, acho que um gap assim de um meio ano, um ano, onde terminei o relacionamento, tudo. E ela tinha esse desenho guardado. Guardou. E a gente começou a conversar, desenvolver uma amizade mais profunda, né? A gente começou a se gostar, a gente começou a orar junto, né? A gente começou a ir tomar chimarrão, a ir tomar café, chocolate quente no Bar Brasil, na praça, Sim. sabe? A gente começou a achar legal. Daí ela tocava, ela cantava no louvor, daí eu comecei a tocar bateria no louvor. Aí a gente, né? E aí a gente, enfim, começou a namorar, teve o Vinícius, aí a gente já, um ano e meio depois já teve a Rafaela, e aí deu um tempo assim, passou ali mais uns anos, a gente teve o Henrique, e a minha esposa desenvolveu a pré-eclâmpsia nas 3 gravidez, mas a primeira do Vini e a do Henrique foi as mais sérias. Então, na do Henrique, que é o nosso terceiro filho, que hoje tem 5 anos, ela foi bem difícil assim a gravidez no final. Ele nasceu antes, ficou uns dias na UTI e o médico no dia falou, deu problema e tal. Só que depois na consulta ele falou, tu quase ficou viúvo, né? Então eu não indico que vocês tenham mais filhos, né? Porque a gente não sabe como que vai ser, né? Só que, abre parênteses, antes, quando a gente conversava para se conhecer e se entender, né? Orando, a gente falava que os dois tinham um sonho de adotar. Eu tinha sempre isso. E ela, não, eu também tenho e tal. E a gente tinha isso. E aí a gente entendeu que foi o Senhor tá falando isso com a gente. E a gente começou a fazer o curso, entrar na fila, não sei o quê. E quando a gente liberou para entrar na fila de adoção, depois de ter feito o curso e tudo, né? Igual jogador de futebol, quando a gente tava com o nome no bid ali, foi o dia que a Isabelle nasceu. Uau. Como? Foi o dia que ela nasceu.
dia que ela nasceu. Então deu 1 ano e meio. Ó, eu não sabia Eu dessa parte também da não. série, mas olha o que eu falei antes, falei assim, parece que ela já veio com a identidade Não, de é por vocês. isso que tu falou, eu já fiquei. Porque a gente fazendo as contas e tudo, foi entre esse Exatamente. dia e um dia depois ou um antes que ela foi concebida pelo Senhor, né? E a gente ficou então 1 ano e meio nessa fila. A gente não imaginava que ia ser rápido assim, nunca. A gente passou por vários processos de entrevistas, só Como comigo, como é que só com a funciona? Fernanda, com todo mundo. Foi uma psicóloga X lá na nossa casa, ver o ambiente, falar comigo. Cara, Falar com as eu crianças. entendi, a gente começou a entender esse mundo da adoção, que ele é muito sério e demora muito porque Imagina. precisa demorar muito, porque quanta coisa ruim que acontece nesse meio. Ainda assim, sendo tão Ainda, burocrático, ainda às vezes, acontecem algumas coisas. Então, a gente, a juíza da cidade agora nessa época mudou, era um juiz, veio uma juíza e a juíza quando caía as coisas da adoção lá, ela não, vamos ter que resolver isso aqui. Ou seja, é uma pessoa que tinha amor pelas pessoas, né? Ela queria ver essas. E aí abriram e ligaram para a Fernanda, assim, olha, tem uma menina assim, assim e tal, e vocês estão no processo aí. A gente sabia o que falar, né? E não podia contar para as crianças assim que a gente já estava, mas eles, desde o começo a gente fala para eles, ó, a gente tem um sonho de adotar, orem por isso, e tal. E eles, desde que eles começaram a conversar e entender, eles sabem que um dia eles iam ter alguém na família que ia ser chamado de irmão e que ia ser adotivo, né? Isso a gente construiu com eles juntos, né? Uhum. E aí a gente tava, então teve 4 casais nessa seleção. A gente não sabe quem são as outras pessoas. E eles escolheram então que viesse essa pequena por uma família onde já tinha 3 crianças. E eu sempre digo, os dias mais felizes da minha vida. Primeiro foi quando eu conheci Jesus. O segundo foi quando eu casei. Aí depois, quando nasceu meu primeiro, meu segundo, meu terceiro filho. Só que quando veio a Isabelle, é um sentimento que é inexplicável, assim. Porque tu vê a mão de Deus em cada coisa, assim, né? Os detalhes, assim, que a gente poderia conversar muito tempo sobre isso. Mas, resumindo, assim, esse final, eles mandaram uma foto da Isabelle pro nosso WhatsApp, né? Falando, ó, é essa, né? Só que ainda não estava tudo certo. E a gente tinha, marcado, eles tinham marcado para segunda-feira nós ir na casa de passagem, que é em Campo Bom, Lar Colmeia, que ela tava lá. Segunda-feira, então vocês vão lá. Beleza. Cara, tava muito nervoso para chegar segunda, mas ok. E no sábado eu tinha um evento, que era final do ano, dia 15 de dezembro de 2023. Eu tinha um evento, eu ia assar um churrasco lá para 100 e poucas pessoas e eu tava no evento. Eu e o Vinícius, meu filho, tava me ajudando nesse evento para ganhar as pilas dele também. Não é bobo? E aí a Fernanda Pra disse. depois pagar a pensão. E a Fernanda disse: me chamaram lá, amor, eu vou ter que ir lá agora. Vou eu e minha mãe. Foram no lar, né? Foram no lar. Eu disse, nossa, mas sábado? Como assim? Não, a juíza disse que é pra ir lá hoje. Chegaram no lar, voltaram com a bebê. Meu Deus. Nossa. Ela falou assim, amor, eu tô voltando com ela. Me ligou chorando, daí eu no meio do churrasco lá, um monte de gente e eu chorando. Eles, meu, que... Eu disse, não, tá. Minha filha chegou e tal. Disse, tua mulher tá grávida. Não. Sabe? E aí eu, sim, terminei o churrasco, cheguei em casa. Só que a minha esposa e a minha sogra, elas não tinham chego ainda na chácara onde a gente tem lá hoje. Elas não tinham chego. Elas passaram em 10 mil lojas para comprar roupa. E não sei o que, sabe? E coisinha pro cabelo. Porque ela veio do lar realmente com uma mochilinha e 2 mudas de roupa. Uau. Sabe? Coisinha assim. E aí, quando ela chegou, que ela teve o primeiro contato comigo, eu tenho no meu Instagram lá, depois se quiser procurar esse vídeo, que tem mais de 30 mil visualizações lá, e
Foi quando ele desceu do carro, eu peguei ela no braço, assim, ela já deitou aqui e começou a fazer carinho na minha barba. Eu vi esse vídeo. E assim, ó, eu olho até hoje e morro chorando, porque foi o primeiro contato, assim, e a gente sabe a história, ela é filha de uma 10ª gestação de uma mãe drogada, né? A gente precisa, hoje na adoção, tu precisa conhecer tudo, né? Não é assim, não sei de onde é, não. A gente sabe até quem é a mãe e tudo. Mas ela veio assim e o Senhor, ela parece que nasceu ali. Assim, não tem como dizer que ela é uma filha adotiva. Ela é parecida com todos nós. Aí depois, nesse tempo assim que ela já estava em casa, vem como é que chama a pessoa que vem fazer a entrevista? Vem uma psicóloga e vem a do... Isso, Conselho Tutelar. Daí veio uma moça de Porto Alegre, do Conselho Tutelar, daí tava eu e minha esposa, a Nenê, os filhos, e aí ela olhou para minha esposa e falou assim, essa filha é só dele, né? Porque ela é a cara dele, né? Aí a gente deu risada. Aí chegou depois uma outra pessoa e disse, ó, eita, aí tem problema, porque essa guria é a cara do... né? E aí não sei o quê. E aí, até na Clipe, né? Nós somos aí uma rede grande, então tem vários associados. A primeira nossa reunião, que eles ficaram sabendo disso, viram tudo, eles falaram assim, tu deu um cambão lá, né? Fez uma filha fora e depois foi e adotou. Eu falei, não. Mas por quê? Por causa dessa semelhança, por causa disso. Cara, né? o primeiro vídeo que eu vi, e eu acho que foi nesse final de semana, cara, foi muito surreal, assim, que eu na hora eu entendi que era adoção e tudo mais, porque a gente conhece um pouco de vocês, assim, mas, cara, na hora eu olhei e disse, cara, mas é a cara deles, cara, eles são muito parecidos, e ela tem traços da família, né? Sim, ela Então, olha, cara, que incrível história. assim como Deus fez isso, né? E a gente estava na fila de adoção para adotar um casal, né? Para adotar 2, né? Que isso era o nosso planejamento da família. Então a gente tinha 3 e ia adotar 2, e aí a gente colocou lá, tem que botar a idade, não sei o que, né? Tudo. Que é uma coisa sobre adoção que a gente vai falar que tem gente 10 anos na fila de adoção aqui em Sapiranga, 15, porque colocaram que querem bebê. Cara, vai ficar às vezes a vida inteira e não vai conseguir. Não vai. Porque isso é raríssimo. A cada 1000 adoção, um é bebê. E tu tá escolhendo como se fosse um produto, né? E aí que tá o ponto. A gente conseguiu entender que eles não escolhem uma criança para uma família. Eles escolhem uma família para uma criança. Uau. Entendeu? E aí a gente ficou assim, às vezes até com um pouco de... Como assim? Tem gente que nem tem, a gente já tem 3 e escolheram o bebê para nós. Mas é porque eles escolheram a família para a criança. Não a criança. É a identidade que tu carrega da família. E a gente tava lá com pessoas que têm 60 anos e queriam um bebê. A moça que fez o curso, ela era bem dura e ela falou assim, tu nunca vai adotar um bebê porque nunca vão te dar, tu tem 60 anos. Quando tiver 10 anos, tu tem 70. Sabe? Tu não tem Então, como te cuidar, né? então, assim, a gente colocou até 8, 9 anos, porque, né, a idade ali para ser abaixo dos nossos filhos, 10, né, e o Senhor mandou uma criança, um bebê com 7 meses, pela graça e misericórdia dele, que é quase impossível chegar. E, concluindo essa questão da adoção, a gente voltou para a fila, então, a gente está na fila, esperando o tempo de Deus. Isso aí. Né? Uau. Vendo o que o Senhor vai, porque a gente gostaria, assim, tem esse planejamento de ter 5 filhos e tá legal. Mateus 16, versículo 25 diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Cara, esse versículo resume muito teu testemunho, hein? Amém. De fato. Porque quando tu decidiu lá no teu quarto, assim, não, agora eu sou de Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala, né, que ele escolheu ser escravo de Cristo. Então, quando tu diz assim, agora a minha vida é de Jesus, então tu achou de fato a tua vida ali. E eu foi assim, vou te dizer, foi a primeira vez que eu consegui olhar assim, acordar de manhã. Eu tenho a lembrança de cada detalhe, porque estudando a gente vê que tem algumas memórias que elas rasgam, né? Elas ultrapassam uma coisa que tu lembra até do cheiro, né?
das coisas, né? Falando às vezes com as pessoas ali que presenciaram a morte, por exemplo, do Ayrton Senna, elas sabem de cada coisa. Eu, quando ele morreu, eu tinha 6 para 7 anos e como é que eu consigo me lembrar que eu estava no sofá da minha mãe com uma manta azul comendo o pão que ela fez, sabe? Eu consigo lembrar das coisas. Foram coisas que criaram memórias, né? E naquele dia que que eu convidei o Senhor, que eu me derramei ali e disse, não, eu não quero mais viver a minha vida, quero viver para ti. Eu acordei de manhã e falo isso, vários testemunhos já falei, eu olhava para minha mãe, ela tinha um brilho diferente, meu pai também, eu nunca tinha enxergado aquele amor daquela forma neles. Nunca. Eu olhava pro verde da chácara, tava mais verde, eu disse, cara, mas isso aqui é maluco? O que tá acontecendo? Então o Senhor, ele realmente abriu os olhos, né, para fazer com que barreiras e coisas caíssem, né? Ele tirou a venda dos meus olhos, né? Eu tive uma relação melhor depois, assim, com os meus pais, né? Uma relação mais saudável, de menos rebeldia, né? E a partir dali, nossa, Deus fez tanta coisa que a gente podia conversar em cada detalhe, Mas assim. o que tu falou, teve uma frase que tu falou ali que é a grande verdade sobre tudo. Tá ali a água. Tá aqui. Uhum. Que a grande verdade sobre tudo, tu disse assim, cara, agora eu sou filho. É isso. Tu entendeu o teu lugar de filho e isso é o que importa, né? Uhum. Cara, tu hoje forma muitas pessoas, né? No teu trabalho, na tua vida, de um modo geral, né? E se nesse espaço onde tu forma muitas pessoas, eu acredito que tu aconselha muita gente, né? Imagina tu voltando no tempo, aconselhando ele lá de trás, assim, ó. Pensa numa personalidade igual e que conselho tu daria pra esse Willy? Tu tá ligado nas trends aí, tudo, né? Isso aí também tá no auge, né? Essa eu não vi, essa eu Eu não vi. também não. Tem várias, assim, que é tipo, olha, eu encontrei o Willy lá de 1900 Ah. e tanto, o que que Ah, eu... sim, né? sim. Uhum. Cara, assim, primeira coisa é que tu não vai conseguir nada sozinho, que era o que eu achava que não tem como. Não vai conseguir nada e não vai ser nada sozinho. A gente necessita, primeiramente, de Deus, né? Da graça e da misericórdia dele todos os dias, mas a gente precisa das pessoas. A gente necessita. E a gente foi feito para ter relações. Um ser relacional, né? É isso que, quando Jesus vem aqui, é os princípios, né? Princípios de relacionamento. É sempre sobre isso. E eu diria para alguém que está vivendo o que eu vivi lá, passando por essas turbulências, que o valor não está nessas coisas aí que ela faz para parecer que tem valor. Não, porque eu fazia por isso, assim. Queria ser o melhor nisso, queria não sei o quê, porque, na verdade, eu queria dizer assim, nossa, olha, vocês estão me vendo? Ser E não reconhecido. é isso. E não é isso. Não é isso. Então eu diria, tu pode até ter o reconhecimento momentâneo, mas não é coisa que vai ser eterna, né? Muda de vida. Uau. Vamos falar de churrasco? Bora, meu! Estamos indo pra reta final aqui. Cara, como é que funciona o Willy churrasco de verdade hoje? Churrasco de verdade. Sabe por que é churrasco de verdade? Por quê? Bem fácil, né? Porque não é de mentira. Não, brincadeira. Cara, tem esses negócios, né? Que quando eu me converti, o Senhor tirou várias coisas, né? Nas quais eu tinha muitas falhas. Então, assim, eu muitas vezes escondia uma coisa para aparecer outra, né? Mentirinhas, né? Né? Sabe essa coisa assim? E então, ira, um monte de coisa assim. Quando eu entendi quem Jesus é e quem eu sou, eu pedi para ele assim, ó, tem isso da minha vida, isso, eu quero que, né? E foi ali trabalhando. E quando a gente começou a fazer churrasco, eu disse, cara, isso aqui tem que ser uma coisa de verdade, né? Então, fazer churrasco de verdade, primeiro porque para trazer a nossa tradição, nossa cultura, que é raiz, que é
boa, é verdadeira, né? Parar de assar carne na airfryer. Então vamos trazer essa questão que é de verdade mesmo. E aí eu fiquei, de verdade, vamos lá. E aí criei um logo assim, cara, vamos fazer uma identidade aqui. Eu gosto dessas, sabe que nem eu falei antes, eu gosto dessa coisa organizada, né? Cheguei aqui, olhei assim o podcast aqui, olhei a sala e disse, cara, que coisa boa de estar aqui, as coisas são organizadas, são limpas, são bonitas, né? E tudo em ordem, né? O Senhor gosta das coisas em ordem, né? Obrigado. E isso mostra a excelência e a dedicação que tu tem. E eu falei, então vai ser de verdade o negócio que a gente vai fazer, né? E aí, como eu falei, a gente começou assim com a ideia de um cara que deu essa ideia. E aí eu fiz um churrasco para uma turma de amigos. E nessa turma de amigos o cara disse, gostei disso aqui. E o cara tem uma empresa de armas, de tiro aqui na cidade. E ele falou, cara, eu vou fazer uma festa junina lá na chácara, lá na Fazenda Leão, lá em cima. No morro e tal. Tu não assa pra nós lá, vai estar tantas pessoas e tal. E eu, quanto que eu cobro? Ele falou, quanto que tu cobra? Eu, quanto que eu cobro? Cara, não fazia ideia. Não fazia nada de ideia. E ali eu tive, tipo, uma semana pra saber o quanto que eu cobro, né? E aí eu fui atrás. Comecei a ler, pesquisar, ver quantos caras cobram, ver. E daí vi que é um mundo gigantesco de oportunidades. Sim. Um mundo gigantesco de oportunidade. Daí eu disse, tá. Como é que a gente faz? Eu não vivo disso, dessa renda. Eu vivo do meu trabalho na Clipe. Isso era um hobby. Isso era um hobby, mas agora vai dar pra ganhar um dinheirinho. Então o que a gente faz? Aí eu disse, não, eu vou fazer na parceria, meu amigo e tal, cobrei o preço ali, de boa, fizeram. E aí esse cara tem muito cliente de Novo Hamburgo, de Porto Alegre, de Canoas, da Serra. A galera gostou da ideia. E aí eu cheguei lá, os caras, nossa, que trita, piochado, bandeira do Rio Grande do Sul, bandeira do Brasil, umas facas assim que eu levei o Júnior. O Júnior. Primeiro evento lá, levei ele, a turma dele, botou as facas assim, tudo, vendeu várias facas lá, e tal. Aí o pessoal falou assim, cara, isso aí é muito bom. Tu faz, vou te levar lá pra não sei aonde. Aí eu assim, vamos? Os Estados Unidos. Vamos, né? E olha só os detalhes, né? Que eu falo que isso faz toda a diferença, né? No final do negócio, eu tinha levado mangueira, coisa pra limpar, porque, assim, toda essa ideia de churrasco no final dá um trabalho que ninguém vê. Meu Deus, o corre que dá pra limpar, principalmente grelha. E eu levei mangueira, levei esponja, levei tudo. Chegou no final do evento, separo as coisinhas, puxo a mangueira, boto lá, tal, faço tudo. E o cara que contratou falou assim, meu Deus, por que tu trouxe tudo isso? Eu tenho tudo isso. Daí eu disse, não, e se o senhor não tivesse? Eu quero levar limpo e tal. E ele falou, gostei do capricho, né? E aí eu disse, cara, tem um negócio aí. E aí comecei a fazer mais um, e eu disse, cara, você tem que achar um nicho para isso aí. Tem que achar um nicho para esse negócio aí, né? E aí eu me posicionei, então, assim, na experiência, né? Só que daí o Júnior disse, tem que botar minhas facas aí, não sei o quê. Eu disse, não, vamos lá, eu faço uma propaganda para ti. Aí fazia piochado, uma propaganda e tal, não sei o quê. E começou a vender também ali a ideia. E aí começou a vir um outro patrocinador lá, o cara que, meu parceiro até hoje, falou, quem sabe tu não pega uns avental de couro. E aí só que eu vou te falar aqui, uma particularidade. Eu tinha um sonho de ter todas as coisas que eu tenho hoje. Só que tudo é caro. Parrilha, pit smoker, faca, não sei, tudo. E cara, e aí tem um cara da parrilha ele tem parrilha aqui em Sapiranga, Cartel do Churrasco chama. Eu vi já. Um cara incrível assim também, o gurizão. Tô doido pra ter uma também daquelas. Tem que convidar esse cara pra vir aqui, porque o cara tem uma história. Apresenta nós, o cara é magnífico, assim, tá? Aí ele acreditou em mim, ele falou, não, eu pega essa parrilha, faz no evento. O evento que eu falei de 1.000 pessoas, era a parrilha dele. Eu disse, quando tu cobra? Não vou te cobrar nada, só vou lá fazer umas fotos. Chegou lá, tinha muita gente e coisa. Nossa. E aí, cara, hoje tenho 3 parrilhas, Pit Smoker, que é a estação de fumaça, churrasco americano, né? O Pit Smoker,
faz coisa defumada ali, barbecue, tudo. Pulled pork, brisket, tudo essas carnes, tem isso ali. Mais um monte de acessório. Eu não gastei nem R$1 com isso. E detalhe, tu falou de experiência. Ganhei tudo isso dos patrocinadores. E tu faz todo o churrasco e tu ainda serve as sobremesas. Não, Que é muito legal, cara. É muito bacana. Aí veio um patrocinador, veio outro. Hoje tem 10. E eu não consigo fazer material para todo mundo. E sabe? E aí tem mais gente me chamando, cara do tempero. Eu falei assim, não. Vamos ver o quanto que eu vou botar de dedicação em tudo isso. Porque eu também não posso falhar com quem tá acreditando em mim, né? Só que aí quando chegou a Massas Italiane, assim, né? Com a parte ali, eu falei, cara, mas esses caras são muito grandes. Eu não sou nada perto desses caras aí. Só que a gente teria uma parceria tão legal, assim. E todos esses itens que eu... Esses guri também são genial, né, meu, da Italiane. Eu queria trazer o Paulo um dia pra também trazer, porque é um cara simples, assim. Nossa. Um dia bota amor no que faz, né, Um cliente me convidou pra ir comer um churrasco lá no Delta. Uhum. E aí ele tava lá. Uhum. E aí, cara, mas pensa assim, tu não disse que ele é o dono da Italiane com tanta simplicidade assim. Não. Isso aí é incrível. Aí, cara, muita gente querendo patrocinar o negócio, fazer, né? E aí uns assim, não, eu quero vídeo disso, não sei o que, daí eu, vamos devagar, né? Então teve ali um momento, 2023, 22, eu acho, 2022, em dezembro, dos 30 dias de dezembro, eu tinha 16 dias de agenda. Aí, tipo assim, loucura. O hobby tava virando trabalho. Aí eu falei, não, mas espera aí. Só que aí tem o equilíbrio em todas as coisas. Uau. Família. Primeiro assim, pra mim as coisas do Senhor. Sim. Coisas da minha família e meu trabalho principal. E as coisas estavam tomando, né, muitas outras formas e tudo, então eu vou ter que nichar cada vez mais isso. E aí, cara, tem na cidade pessoas que fazem, tem pessoas que não gostam do meu trabalho, que criticam. Eu, assim, nunca dei bola, né? Inclusive, pessoas que criticam muito o meu trabalho, quando eu não tenho agenda, eu indico elas. Nossa, e digo assim, fala que eu que falei. Porque, cara, não tem, porque... e aí agora tem amigos que fazem churrasco que eu não consigo pegar um evento porque eu tenho uma data já, um compromisso na igreja ou um compromisso na loja. Eu digo, esse cara é o cara. E aí eles fecham um serviço, porque eu tô indicando também, né? E hoje, então, eu tenho uns clientes que são fixos, assim, né? Que eu sei que quando eles chamar... Tá de fato montando o cartel do churrasco. Olha aí, cara. E, cara, e aí eu passo mais de 15, 20, às vezes, orçamento por mês para fechar 1 ou 2. Porque muita gente quer que eu vou lá assar carne. E eu não quero ir lá assar carne. Isso aí. Quero entregar essa experiência. E tu falou da sobremesa, de tudo, né? Então, assim, é o detalhe, entendeu? Os temperos, Tudo. A geleia e... Tudo. E veio um cara chamado El Capitão, lá de Porto Alegre, que é a voz do churrasco aí no Rio Grande do Sul, com farofas, geleias e coisas assim. E o cara me viu nesse evento e falou, ô Gaúcho, gostei da tua excelência aqui em tudo. Ele não falou gostei do teu churrasco. Gostei da tua excelência, eu quero meus produtos aí. Daí eu assim, eu não consigo pagar um pacotinho de farofa assim, R$30. Eu não consigo. Daí ele falou, quem falou em pagar? Eu vou te dar. E até hoje ele me patrocina. E aí eu vou num lugar, só que aí tá o negócio de amar o que faz e de vender. Porque eu vou num lugar, eu vendo a farofa, eu vendo as parrilhas, eu vendo as facas, eu vendo o meu parceiro ali, os E-Foods ali pro pessoal comprar ali. Todas as coisas eu vendo o avental. Sabe, eu vendo os pão de alho da Italiane. Todas as coisas que tá ali Tu sabe que eu não tô nesse nível assim, que nem tu. Mas a galera meio que dá risada quando eu vou fazer churrasco e tal. A luvinha preta eu uso. Tá, então aí porque, eu ia chegar a falar disso aí, hein? Cara, é o poder de influência. Eu disse, cara, eu quero fazer assim é legal. Eu curti fazer porque é legal. Eu fui fazer uns hambúrguer. Eu gosto de fazer uns hambúrguer. Fui fazer uns hambúrguer pra uns amigos meus lá em Nova Petrópolis. Eu disse, mas deixa que eu levo a carne, eu quero escolher, daí eu vou lá, o meu açougueiro vai moer, eu vou fazer e tal. Aí, experiência, né? É isso, mano. Mano, a minha linguagem de amor, Willi, é comida. Eu gosto de cozinhar pra galera. Servir a galera. E aí,
Cara, e eu fui lá e eu botei a luvinha. Cara, a galera começou a dar risada, assim, brincando. Mas só que depois, mano, Depois que eles fica. comeram, eles... Não, e fica na memória deles Sim. aquilo ali. As pessoas jamais vão esquecer o processo que tu criou, a experiência a memória que tu criou ali naquele momento, né? Uhum. Sabe quando eu comecei a usar a luva? Nesse primeiro evento que eu fui, eu tirei muita carne. Tem uma tábua até hoje grandona, assim, que eu ganhei de um amigo lá da igreja. Gigantona, assim, redonda. Parece o escudo do Ragnar lá. Tá? Daí eu botava assim, e aí começou a queimar minhas mãos, assim, sabe? Tá, mas ok. Bota o garfo ali. Só que a primeira pessoa que veio servir foi uma mulher, e a primeira coisa que ela olhou pra mim, pra minha barba e pra minhas mãos. E eu vi assim, né? Analisando. Eu amo assim trabalhar, eu trabalho muito com a galera na loja, a linguagem corporal, porque, né, Da comunicação. só 7% da comunicação é as palavras, né? 65% é o corpo, né? Então o corpo ele não fala, ele grita. E aí eu vi que ela levantou os ombros, olhou minhas mãos, olhou minha barba, olhou meu cabelo, olhou minha roupa. E quando ela olhou minhas mãos, eu também olhei. E eu tava com a unha assim, com coisa de churrasco, meio craquelenta, a mão meio suja, né? E aí ela falou, tu tem um palitinho aí, escolheu a carne que tava no outro lá. Aí eu falei assim, vou usar a luva. E azar que vão debochar. E aí depois ficou todo o vídeo que eu postava com a luva preta. Ah, gaúcho de luvinha, não sei o quê. Tá, beleza, tá. Foi pro acampamento Farroupilha aqui. Não dá pra usar a luva no acampamento Farroupilha, né? Eu falei, cara, eu não tô nem aí. Eu quero entregar excelência, É isso aí. né? Capricho e tal. Vou usar a luva. Usei a luva, piquete do lado lá, o cara viu, se arriou em mim num ano, no outro ano ele veio e disse, ô meu, onde é que tu compra isso aí? Tá usando. Meus amigos também se arriam. Aí esse dia eu fui na casa de uma pessoa, tava usando a luva. Eu falei, Oi, pergunta, tu vende a luva? eu vendo na Clipe. Eu vendo, pode comprar lá. Isso aí. Cara, muito bom. Cara, que episódio. Que legal. Estamos chegando na reta final já. Willy, só te agradecer, assim, sem palavras. Agradecer o pessoal que comentou. Ó, a Mara Lima aqui também, mandando um abraço. A Mara, aqui. eu escutei várias coisas dela aqui, Aqui, muito ó. legal. Conheço o Willy da vida toda. Vejo tão nítido Deus através da vida dele, da Amém. família e das ações dele. Me inspira. Bacana. Um abraço pro Alan Martins Chaves também. Olha, Testemunha muito Esse forte. cara é lá de São Paulo, cantor, hein? Ele colocou aqui que ele é de São Paulo, história linda e tal. Querido, Alan de São vá. Paulo, um abraço. Thiago Cardoso também. A vida com Cristo é admirável. É Amém. bom ter ele em nossas vidas. Amém. Thiago Matuto é um Thiagão. grande fera, amigão das antigas. Cara, Thiagão é um amigo do tempo dos cabeludos aí. sem palavras, assim, muito bacana demais. Eu falei, ia superar as expectativas e pra mim foi... Cara, eu usei o roteiro, acho que na abertura ali, assim, e eu gosto assim, sabe? Porque daí a conversa É flui, natural, né? é natural, é bacana. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, no Instagram é... Willy Boes, né? Willy Boes, @Willy Boes, tá ali. Ali no meu Instagram tem, né? Deus, família, Churrasco. churrasco de verdade. Isso Deus, aí. família, trabalho e churrasco de verdade. Isso aí. Tá tudo ali. Só vamos ensinar as pessoas a falar teu nome, porque tu escreve Boes, mas é Willy? É porque é Bes, porque Bes. o O é tremado em Isso. alemão. Meu pai é de origem alemã, então é o Bes. E Bes significa bravo, mas não é de bravura, é de brabo mesmo. É. Eu sou um pouco brabo. E as Não pessoas parece, não te mas- chamam de bois. Bois, né? Meu filho, Vini Bois, não sei o quê. Só que eu digo, não, é Bes, É Bes. Bes, mas é enfim. Bes, é isso aí. Nós tava falando ali da clipe e tu tinha me feito uma pergunta que era aonde eu mais atuo ali, né? Uhum. E eu acho que isso é uma coisa interessante aqui, a gente indo para o fim, que é para dizer que, para todo mundo que está ouvindo e tudo, que muitas vezes tu vai trabalhar num lugar e o que acontece muito é assim, naquele lugar às vezes tu não se encaixa dentro daquela função. E o que a gente tem tido de experiência com a mesma pessoa que não se encaixou numa função puxar para outra e ela ter disparado sucesso é incrível. E para mim, eu comecei fazendo tudo na loja, um pouco em cada coisa que meu sogro me colocou fazer isso assim, e eu trabalhei um ano e não estava feliz.
Pensa isso, trabalhei 1 ano e eu não estava feliz, né? E ele era muito visionário sempre e dizia assim, um dia vocês vão ter que tocar isso aí, né? E o Felipe, que é o meu cunhado e o diretor hoje, Felipe né? Weber. Felipe Weber, Um cara muito simpático, muito não, querido. sensacional. Esse outro cara que tu tem que trazer aí pra Ele, conversar. cara, o Nogueira eu quero trazer aqui, Ah, velho. então, é Bah, os Felipes, Ô, a dupla. eu sou fã do Nogueira, mano. Eu sou muito fã. Acho genial o marketing que ele faz. É um cara que nasceu pra fazer É, isso. isso aí. Uhum. É dom de Deus. É. E o Felipe Weber, então meu cunhado, ele trabalha desde os 14 anos. E ele sabe de todas as coisas assim. E aí eu trabalhava 1 ano, isso que parece que não, né? E aí eu comecei então a vender e a trabalhar com as pessoas. E hoje o que eu faço então é a parte comercial, né? De treinar os funcionários, de fazer compra, né? De ajudar na venda, né? Um pouco de motivação também, entusiasmo, né? Ativação. Porque eu digo assim, ó, que a motivação, ela é passageira, né? O que a gente precisa ter é método estabelecido e tu, tipo assim, gostar daquilo, amar aquilo, né? Porque aí o resto é consequência. Então eu trabalho muito isso com a turma hoje, e hoje é o papel meu dentro da empresa, né? Hoje está bem definido, assim, o que cada um faz, que é o que a gente estava falando antes, que o crescimento que veio com a Clipe, de ter mudado 26 lojas, né? 26 donos, que é uma rede cooperativa, que a gente passou de 40 lojas ali antes da pandemia para 70 hoje, sabe? É um crescimento. E existe uma dor no crescimento, né? A dor de crescimento. Meu filho esse dia acordou chorando de noite. Ah, minha perna, minha perna. É o terceiro que já acorda, porque eles estão crescendo e dói. E assim é na empresa, no negócio. Então existe isso. E a gente está passando por isso. E a gente está nichando. Eu sou das pessoas, né? Eu vou estar aqui conversando, falando, me expressando. Eu amo isso. Quero saber a história da tua vida, quero saber a da tua, né? Conectando, fazendo isso. Esse dia eu tive num podcast do CDL jovem ali, e a gente ficou conversando e aí normalmente vai indo pausando assim, e a gente conversou 1h30, chegou no final e falou: tá, mas a gente não pausou nenhuma vez. Eu disse, cara, mas é porque é bom conversar e falar isso aí. disso, né? E então, isso na loja, assim, eu gosto muito quando os clientes vêm dar um retorno de algo que não tá dando certo. Eu agradeço demais e amo quando um cliente vem dizer, ó, não aconteceu isso e isso, ou não fui bem atendido, né? Sempre digo, essa pessoa que vem te dar esse feedback é porque ela gosta da tua empresa. Verdade. Ela gosta de ti. Senão não Ela volta gosta de mais. comprar de É, ti. Porque ela poderia isso. comprar em qualquer lugar. Sim. Né? Isso. Eu também Isso. valorizo o cliente que ele reclama, que ele fala que não tá bom, porque tem o cliente que ele simplesmente não volta, ele não te dá essa chance. É isso aí. E nós somos pessoas, nós somos falhos. Eu falho pra caramba, né? As pessoas vão falhar. Mas a gente tem sempre a oportunidade de melhorar, né? E de fazer com que a gente tenha uma nova oportunidade. Então, se vocês que são clientes da Clipe, estão assistindo aqui, nos tragam esse feedback. A gente quer que as pessoas tenham a experiência de compra muito boa e positiva. O Marlon tá lá ainda? Tá lá, o Marlon foi promovido agora, é gerente da loja de Taquara. Olha, cara, que legal. Cara, Tá com nós muito tempo. Muito tempo foi atendido pelo Marlon. Ia mandar uns parabéns por ele. Tu viu? Já foi promovido, ó. E outro cara, mano, que eu acho sensacional lá. Não importa o dia, não importa a hora que tu chega. Ele te chama pelo nome. É incrível, o Paulo. Ah, também. Cara, é excelente. Extraordinário. E vocês. Um abraço pro Paulo. Um É lá abraço. que eu olho para as pessoas. É isso aí. Um abraço pro Paulo. E, cara, e o outro cara que agora não tá mais trabalhando com vocês, mas eu virei cliente dele porque eu conheci ele na Clipe e indico o trabalho dele pra várias pessoas. Inclusive, agora, poucos dias atrás, eu indiquei ele pro Alex, da Do It aqui, agora fez um trabalho pra ele também. E um cara de excelência, ele que fez esse armário pra mim aqui, ó. Sabe de quem tô falando? Ele fez esse armário? Esse armário pra mim.
Tá, não. Fabrício. Ah, O Rock. Nossa, meu Deus. Cara, O irmão dele tá trabalhando com a gente lá na loja de Taquara. e ele Não, o Fabrício é acima da média. eu encontrei ele hoje no Nossa. restaurante. Cara, ele é um cara fora da curva. E humilde. Demais, demais. Nossa. Na clipe também, sempre com aquele carinho, sempre com atendimento. Cara, e isso a gente vê que isso é reflexo. Eu sempre digo assim, ó, o teu liderado é reflexo do líder. Isso. Amém. Né? Se tu vê um cara estressado, um cara que briga com os clientes, um cara que tá... Cara, pode ter certeza, tem algum líder lá descontando alguma coisa Isso aí. nele e ele vai descontar em alguém e vai descontar lá na ponta no cliente. Sim. Agora, quando tu tem um cara que é bem tratado, um cara que é valorizado, ele vai valorizar o teu cliente, ele vai valorizar o ambiente, o espaço que ele trabalha. Tem uma outra menina que a gente encontra ela nas pizzarias, ela é bem trabalhadora, assim, a gente vê ela assim, e lá tá sempre, eu esqueci o nome dela Fran? agora. Acho que é a Fran, É a Fran. a morena, Aham. a baixinha. Cara, muito querida Acima da também. média também. Verdade. Então, olha só quantas pessoas a gente citou, fora muitas outras, assim, que a gente conhece, assim, também já de ser muito bem tratados, atenciosos, assim, sempre. E não é só com a gente, cara. A gente conversa com várias pessoas que têm o mesmo sentimento e o reflexo é desse trabalho que tu faz. A gente começa com a motivação, mas a motivação, ela acaba. Uhum. Sempre digo, a motivação é o gás da Coca-Cola. Só que, cara, tu precisa ativar de novo isso. Ir ativando, E sempre. sabe? Sempre trabalhando isso. alimentando isso. Aham. Porque um dia, o Laux, lá no início, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele me deu um elogio e na sequência ele largou assim pra mim: vassoura nova varre bem. É. Eu disse, cara, depende Sabe de quem como. falava isso aí? O João. Ele aprendeu. E ele disse assim: a vassoura nova varre bem. Daí eu falei pra ele, cara, depende de como tu cuida da vassoura. É isso aí. E a gente ficou 3 anos e saiu do Jornal Repercussão e construiu uma amizade de respeito. Tanto que hoje eu vou, visito ele lá, ele vem, senta com a Sim. gente aqui, Muito legal isso, conversa. né? E, cara, eu valorizo muito isso. É relação. Tu falou antes ali de a equipe é reflexo do Do líder, líder. né? E eu lembro do médico que é o médico ali da família, né? Da família Weber, e que fez o parto tanto da minha esposa, agora fez dos meus filhos. E aí ele chegava lá no Hospital Regina e era tipo assim, parecia que eles botavam um tapete para ele, de tão querido que ele é. Ele era querido pelas enfermeiras. Aí um dia a gente falou assim, doutor, nossa, todo mundo gosta do doutor. Ele falava baixinho, falava, claro, eu tenho que tratar elas muito bem. Porque primeiro porque eu gosto, mas eu tenho que tratá-las muito bem. Porque quem é que vai tratar contigo aqui quando eu não tiver? Né? Esse aqui é cliente do doutor X. Não, esse trata eu bem. Então, sabe? Então, olha só, né, o quanto que isso influencia, né? E a gente era tratado muito bem, acima da média, assim, porque era com aquele médico, né? Isso Que tratava as outras pessoas muito bem. é isso aí. É sempre sobre pessoas, né? Sim. Sempre. Cara, que tempo valioso. Bacana, Que tempo. Falou pouco hoje, hein? Pois é, tu tá falando bastante. Chegou. Mas é uma- O cara reuniu com os dois faladores aí. Não, mas Mas hoje, é uma honra poder aprender e ouvir da tua história, assim, é muito bacana mesmo. hoje eu não deixei quase ele falar, mas eu dou espaços, eu fico quietinho, será que ele não vai falar assim? Mas é que, cara, o Igor é sensacional, assim. E hoje ele tá falando bastante, hein? No início o Igor não falava nada, né? Agora tá gostando de falar. É isso aí. Cara, Bacana. sensacional. Esse cara também tem uma história incrível, né? A gente fala, é uma inspiração, porque o Igor, mais um campeonato de corte agora no Pablo Marçal, né? Tá entre os despontados. Trabalha 5 anos com Eu participo, internet. assim, dos cortes virais da internet e a gente se conecta com bastante famoso. Renato Cariani, Pablo Marçal, Paulo Vieira, a gente tá em contato. Agora semana, cara, além de ganhar os cursos dos caras lá, agora participou de um sorteio lá, ganhou um MacBook agora, cara. Vai ficar nojento, cara. Essa semana a gente vai. Agora a gente teve a notícia, já comprou umas passagens, a gente vai pra São Paulo, tem um método IP do Pablo Marçal. A gente também vai Ganhou participar. também. Ele tá ganhando tudo lá, cara. Mas assim, ó. Não, e daqui agora um dia tá no BMW. campeonato que tá numa BMW, eu disse, cara, já pega, já disse pra ele, já te dá, vem Como assim? ele Não embora. entendi. Mas, Esses campeonatos têm premiações, né? Além do dinheiro que ele ganha fazendo isso, Tem ele tem premiações pra quem premiações.
atingir mais número E de sabe views, que assim? Visualizações. Isso, e sabe o que é o grande lance do Igor, assim, hoje, que além de tudo isso, cara, Aham. ele ajuda outras pessoas a também participarem desse campeonato, ensinando eles Sim, como a fazer fazer. o negócio. E que nem o Júnior tá falando agora, eu tenho aprendido a me comunicar e tudo mais, mas sempre fui muito retraído, Aham. mas foi através de uma palavra que eu recebi, assim. É. Nunca me imaginei, eu apareci assim nas câmeras, jamais, né? Envergonhado. Era os 3 segundos do gancho, É, só. e eu recebi uma palavra que eu iria ter muitos seguidores, sim, muitos jovens iriam me ter como referência. E depois disso, minha vida mudou completamente. E daí com o passar do tempo, eu fui criando conteúdo na internet. E hoje a gente tem milhões de seguidores, né? Capaz. E Olha foi só. através de uma palavra que eu recebi do pastor. Pá, amém, né? E influencia muitas pessoas e sempre priorizando o propósito, né? Então isso é muito importante. Então quem quer conhecer também o trabalho do Igor lá na rede social, gente, vocês já sabem, né? @IgorRig, também conheço o Instagram da produtora Designo, que é esse espaço incrível. Em breve a gente vai disponibilizar umas fotos novas lá do espaço de como tá ficando, porque ainda faltam alguns detalhes, né, Igor? Isso. O nosso site saiu do ar hoje, teve um probleminha. Já tá no ar de volta, olha aí, Opa! notícia boa. Deixa eu dar uma ênfase aqui pro pessoal da PS Sites, cara, que eles são espetacular. Então, nós estamos falando de tecnologia, às vezes vai acontecer uma atualização, alguma coisa vai cair, mas o trabalho, a resposta é muito rápida. Então eu indico vocês, lá no rodapé do site da produtora Desígnio, tem lá faça o seu site lá com a PS Sites, clica lá e conhece um pouquinho do trabalho deles lá, que é sensacional, a gente super indica pra vocês. E também segue o meu perfil lá no Instagram, Júnior Ribeiro, tá? E não menos importante, o nosso podcast Produtivamente. Toda semana tem cortes espetaculares, com uma mensagem incrível que eu tenho certeza que vai impactar a tua vida. Então, fique atento nas nossas redes sociais para receber também todas as informações aí. Não esquece de ativar o sininho de notificações, porque, gente, tá vindo muita novidade, muita coisa boa vai acontecer por aqui e eu não quero que você fique de fora. Então, aproveite, vai lá também no Instagram do Princípios Digitais e clica no link da bio para conhecer essa oportunidade que o Igor tem para você também fazer dinheiro, participar dessas premiações aí. Gente, não é dinheiro fácil. É trabalho duro, tá? E é trabalho duro, é disciplina, mas, cara, dá pra viver bem. Dá pra viver muito bem. Então, se você quer participar disso, no link da bio do Princípios Digitais. Tô ficando por aqui. Semana que vem tem mais, né, Igor? Tem. A gente pode divulgar já a agenda agora nessa semana. Não, e queremos dar os parabéns pra Nath. Aí é verdade. Agora, 16 aninhos essa semana, nossa diretora de cena, Exato. videomaker aqui. Cara, ela tá arrebentando, tá cada vez melhor. E, cara, eu tô Tu tá pagando bem ela? Não. Não, eu tô dando a minha vida pra ela, não tô pagando bem, né? Eu tô melhorando todo dia, né? Não, mas é verdade. Cara, a Nath, ela é sensacional. Agora, semana veio uns estilos novos de edição lá, me mostrar. Então, se aplicando, sem eu precisar pedir, o que eu mais amo nas pessoas é a proatividade. E isso, cara, ela tá seguindo os passos e eu tô muito feliz com isso. Semana completou 16 aninhos, né? E amanhã a gente vai lá na Clipe comprar os materiais escolares lá na Clipe, Olha né? aí. Bora, Faturar. bora. E, cara, então, obrigado mais uma vez, Valeu. Que honra. Billy. E, cara, leva o nosso abraço pra família de vocês, Amém. tá? Que Deus te Leva. abençoe, que tu continua com essa essência, assim, sempre alegre, sempre um cara... Admiro demais o seu trabalho, tudo que tu faz aí, tá? Que Deus te abençoe sempre. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela conversa, pelo papo aí. Sempre bom, né, a gente poder conversar e conectar com mais pessoas, né? Eu gosto muito disso. Princípios de relacionamento, né? Jesus veio e fez isso com excelência e nos mostrou como fazer, né? É isso aí. Uau. Gente, estamos ficando por aqui, então já vai lá no site que tá no ar, em breve vem novidades lá, www.produtoradesigno.com.br e descobre aí como transformar os seus objetivos em resultados reais. Produtora Desígnio. Um abraço, um beijo do gordo. Do gordo e do magro. Do gordo e do magro. Fiquem com Deus, até a próxima semana.